Enche minha vida com o teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Prosacos, Siminques, Lux, Nodacos, Siminques, Lux, Varireto, Satana, no quais coisas boas, Faco, Malaco, Elibas, Ipsa, Venenas, Vivas. São Padre Pio, Rogai por nós. Daniel, capítulo 12, versículo 1 seguintes. 12 o quê? Daniel 12, versículo 1 seguintes. Neste tempo, levantar-se-á quem? Miguel. Não ouvi não. Neste tempo, levantar-se-á Miguel. o grande príncipe que se conserva junto dos filhos do teu povo. Será um tempo de tal angústia, qual jamais será havido até aquele tempo, desde que as nações existem. Mas neste tempo o teu povo escapará, isto é, todos os que encontrarem escrito no livro. E muitos do que dormem no solo poeirento acordarão, uns para a vida eterna e outros para o opróbrio. Para o horror eterno, os que são esclarecidos resplandecerão, como o resplendor do firmamento, e os que ensinam a muitos a justiça serão como a estrela, por toda a eternidade. Quanto a ti, Daniel, guarda em segredo essas palavras, e mantém lacrado o livro até o tempo do fim. Muitos andarão errantes, e a iniquidade aumentará. Quem vai se levantar nos fins dos tempos? No início do primeiro versículo aí vem dizer quem? Miguel. Hoje o Senhor me convidou a trazer a palavra, nos Jovens Adoradores Gerados por Maria. E o tema passado é combater o bom combate. Nós temos vivido 40 dias, a igreja, com São Miguel Arcanjo. Estamos clamando este bom combate. Irmãos, eu me questiono muito o que é combater o bom combate. E eu preparava essa pregação, meu Deus me mostra, preparava por uma apostila aqui que eu tenho, de intercessor e tal. E eu pedi a Jesus, Jesus me mostre o que é combater o bom combate. Porque às vezes a gente está no combate e não enxerga o que é combater o bom combate. Hoje, por uma situação, minha irmã ali sabe, enquanto eu conversava com ela diante de uma situação que aconteceu, e Deus foi me mostrando. Deus foi me mostrando. Persevera naquilo que começastes. Persevera naquilo que iniciastes. Combater o bom combate é se colocar na brecha. É se colocar em oração. Diante de uma situação que eu colocava para ela, ela dizia, a gente tem que orar. A gente tem que pedir discernimento a Deus. Hoje eu não sei o que tem se levantado na tua vida de jovem, na tua vida de mulher, de esposo, de filho. Eu não sei qual tem sido a tua situação na vida de trabalho. Mas eu sei que você deve se colocar na oração. A gente tem visto o combate acontecer. A gente tem visto as lutas que o inimigo de Deus tem lançado contra nós. Vem dizer lá, em Baruque, que no fim dos tempos o inimigo se levantará com grande furor, porque ele sabe que pouco é o tempo restado para ele. Ele tem pouco tempo para combater, ele tem pouco tempo para lutar. E Daniel vem dizer que nos fins dos tempos se levantará Miguel, aquele que é responsável por combater pela igreja triunfante e militante. Aquele que é responsável por combater por um Deus onipresente, onipotente e onisciente. Aquele que é responsável por combater por tua vida. Se tua vida tem sido um poço que não tem fim, no qual você olha para os lados e não tem achado uma solução, coloque-se na brecha da oração. É preciso lembrar de Deus com mais frequência do que se respirar. Isso vem dizer um documento da igreja. Se colocar na oração é lembrar de Deus.
Muitas vezes nós entendemos que oração, eu vou abrir a boca, vou falar, vou pregar, tal e tal, vou orar. Mas a oração é aquela que é feita com a respiração da alma. Padre Pio diz, né? A nossa oração é a respiração da nossa alma. E respirar a alma não é respirar a carne, igual nós estamos respirando aqui agora. Respirar a alma é entrar em contato com Deus, pensar em Deus, viver com Deus, enxergar a Deus, colocar Deus na frente. Não é à toa que Miguel grita quando ele vai expulsar Lucifer do céu. Ele grita, quem como um Deus? E naquele brado, o inimigo ele cai. Muitos enxergam a luta de Miguel com a espada, cortando Satanás ali, enfiando a espada nele e tal. Mas a luta que fala que acontece no céu é o grito que Miguel grita, porque Miguel ele não tem inveja de Deus. Miguel ele não se coloca mais do que Deus, mas ele se coloca na posição de anjo, no qual ele foi chamado a ser arcanjo. Ele foi chamado a lutar, a guardar os tesouros do céu, a guardar a adoração, a guardar a incumbência ao Senhor. Ele foi convidado a isso. Então, se colocar na brecha, é preciso se lembrar de Deus com mais frequência do que se respira. Lá em Ezequiel 22, 30 e 31 vem dizer, tenho procurado entre eles alguém que construa um muro e se destive sobre a brecha diante de mim, em favor da terra, a fim de prevenir a sua destruição, mas não encontrarei ninguém. O Senhor te chamou hoje para construir um muro da tua casa. O muro, ele protege sua casa, né? Da casa do vizinho, da casa do próximo. Hoje Deus ele te convida a construir o muro da tua história. Talvez você chegue para mim hoje e fale, eu tenho passado por alguma frequência na minha situação financeira que tem sido fraca. Meu casamento tem ido pro ralo. Tenho brigado muito com meu esposo, tenho brigado muito com meu namorado. Eu tenho procurado emprego, não tenho achado. E Deus ele te fala. Tu fala, tu murmura, tu fala, mas é preciso sair do lugar. Entrar em combate é isso, é sair do lugar. Porque muitas vezes eu só vivo da maneira em que eu quero. Veja a luta, veja o combate, mas permaneça onde eu estou. Permaneça onde eu estou, talvez até olhando para as coisas que eu fiz no passado e voltando a fazer aquilo que não me convém mais. Aquilo que não me convém. E o Senhor, Ele te chama nessa noite a entrar no combate. Na última reunião nossa, o tema ele foi muito voltado para aquele Deus que protege, aquele Deus que guarda. Mas para nos guardar, Ele nos enviou um anjo. Aquele que combate. Mas São Miguel ele não vai combater por nós enquanto nós não tirarmos o nosso pé do lugar. Enquanto nós não falarmos para as nossas lutas. Olharmos para a nossa tempestade e dizer, o meu Deus é maior do que tu. E dizer, acalma-te, que o mar se acalma. E dizer, cala-te, que o mar vai calar. Vem dizer o Senhor que nós faremos obras maiores do que a dele. Se obras é dizer, é proclamar profecias, obra é proclamar curas. E o que é dizer para a nossa tempestade para se calar diante do Deus que você tem, que eu tenho, que é um Deus realista, que é um Deus verdadeiro, que é um Deus que estendeu as mãos sobre os profetas e diz, você tem poder. Estendeu a mão sobre tua vida, filha. Sobre tua vida, filha, e te disse nessa noite, combater o bom combate, tu pode. Combater o bom combate é levantar a nossa destra. E gritar como o arcanjo Miguel, quem como Deus? Quem como Deus? A oração de pedido, que nos conforma perfeitamente com a oração de Jesus. Interceder e pedir em favor do outro. Pediu por você, colocou-se na brecha da oração, é tempo de formar os meus. Os da minha casa. Aí na hora que você colocar o joelho no chão, vem um espírito, como diz Efésios, não é carne, vem um espírito, apodera-se de uma pessoa dentro de casa e começa a pisar. 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 Seu irmão, sua mãe, seu pai,
Porque o inimigo, ele não conhece a nossa alma. Ele não pode, vem dizer, Santa Afonso Maria de Ligório, que ele não pode ler nossos pensamentos, mas ele sabe das nossas ações. Ele sabe porque a gente fala que nosso, né, muitos vão dizer, minha mãe é meu tudo. Meu pai, né, eu tenho medo, se tocar em minha irmã, tocou em mim. E o inimigo, ele sabe. Ele vai lá no teu irmão, quando você colocar orando pela sua casa, e aí seu irmão vai se transformar. E você vai ver, meu Deus, o que está acontecendo? Quanto mais eu oro, mais a assombração me aparece. Vem dizer um dos santos da igreja, quanto mais a tempestade for maior, maior será a vitória. É necessário. É necessária a batalha? É. É necessária a ação? É. Mas é necessário eu me colocar. É meu passo de colocar em intercessão pela vida do outro. Se está acontecendo, está doendo, levanta dessa mais alto. Começou a doer mais ainda, levanta mais alto. E na hora que o inimigo ele se levantar, que ele vê não tem mais poder, a poeira do tapete dele vai cair. Vai cair, porque o Deus que você serve, meu amado, o Deus que te chamou, o Deus que te ama, o Deus que se deu em uma cruz por você, é o Deus que vai fazer você ganhar essa vitória. Este combate vem dizer que o inimigo tem se cansado. Outro padre ele nos falava que a Virgem Maria ela já está segurando no pescoço de Satanás. Ela já está combatendo o bom combate junto com Miguel, os anjos, os santos e junto com o povo de Cristo que tem se levantado. E ele tem se cansado. Ele vai se cansar na sua vida. Seja lá qual for a situação. Seu coração está triste, sua vida está assim. Ele vai se cansar. Mas é necessário que eu dê o meu passo. A oração pelo outro é uma forma poderosa que despertar a memória de Deus. Isaías 62, versículo 6. Somos chamados a sermos guardas, sentinelas, vigias. Estar alerta para qualquer ação inimiga. Sentinelas, prontidão. Ser um atalaia, né? Os sentinelas, naquela época mais antiga, é aquele que ficava lá em cima da torre, olhando para ver se o exército do inimigo vinha prosseguir, para alertar o rei tocar as trombetas, o sino, para que o exército dele pudesse abrir os portões e pudesse batalhar. Você é chamado para ser sentinela dentro de sua casa. Se colocar em oração. Se colocar na brecha. Que na hora que você enxergar a ação do inimigo, você vai dizer, quem como Deus? E na hora que você levantar a sua mão, você não sabe o poder que tem em suas mãos. O Senhor te ungiu para anunciar a boa nova em Isaías 61, versículo 1. O Senhor te ungiu para anunciar a boa nova. E na hora que o inimigo vê tua mão, e na hora que ele vê teu nome escrito, que ele vai enxergar a mão de Deus, ele vai cair. O exército dele vai cair. Nós vimos Moisés, né? Quando ele estava lá lutando pelo exército, orando pelo exército, quando ele abaixava os braços, o exército derrotava o exército, que era do povo dele. Quando ele levantava, o exército dele vencia o povo que vinha batalhar, o inimigo dele. E hoje é assim. Quando nós estamos com oração, quando nós não buscamos as coisas do mundo, a gente levanta, o exército cai. A gente abaixa, o exército vem. Aí pisa, aí dói, aí você chora, aí você grita, aí você pergunta onde está Deus e Deus te pergunta aonde está a tua autoridade. Aonde está o seu chamado a ser sentinela, a estar de prontidão? Aonde está, diz o Senhor? Primeiro, quando a gente é chamado a ter uma identidade. Identidade de estar na brecha. Podemos identificar 3 etapas na oração. Identidade, agonia, autoridade. Você se reconhece nessa noite que Deus te chamou para interceder pela tua casa, pela tua história, pela situação que tu está vivendo, que só vai mudar quando você começar a interceder. Isso é identidade. Se reconhecer. Agonia. Todo combate tem que ter agonia. Todo combate tem que ter sofrimento, porque não há vitória sem sofrimento. Se tivesse vitória sem sofrimento, Cristo não tinha morrido numa cruz.
Não tinha morrido em uma cruz, então tem que ter agonia. A gente sofre pelos nossos, a gente sofre. Hoje, se uma mãe for ver o seu filho, quando ela olha que está nas drogas, quando ela olha que está no álcool, o coração dela corta, porque ela sabe, ela sente aquilo que ela tem vivido pelo filho dela, porque ela não quer. Isso é agonia, hoje na tua história. Você tem agonia de alguma coisa, com certeza. Você tem alguma coisa errada na sua casa. Não tem essa casa que é santa. Não tem essa família que é santa. Não tem essa juventude, né? Que tem alguém que não é, que é santa. Ah, é santo. Não, santo é Deus. Agonia. Autoridade. A autoridade espiritual é delegada por Deus para aquele que busca uma vida de santidade, que tem intimidade com Deus e que se esforça para fazer a sua vontade. Só tem autoridade aquele que busca isso aí íntimo. O que é isso aí íntimo? É assim como um esposo e uma esposa, né? Quando casa, ele vai para a lua de mel. Todo mundo já sabe, né? Que chegando no quarto, eles vão um conhecer o outro. Um conhecer o corpo do outro. E a partir dali, uma vida começa. É no quarto que o esposo e a esposa vai conversar. É no quarto que o esposo e a esposa vai expor problemas. Intimidade. O Senhor te convida à intimidade. Entrar na brecha. Entrar na oração. Jesus é a autoridade de Deus, por isso toda intercessão, toda oração é exercida no poder do nome de Jesus. Aí você diz, na hora da agonia, é no poder do nome de Jesus. E o que quer dizer a palavra? No poder do nome de Jesus se dobra os joelhos no céu, na terra e nos infernos. Não precisa de mais nada. O inimigo não suporta. Tudo que é no nome de Jesus. Tudo que é no nome de Jesus, o inimigo não suporta. A nossa perseverança na oração nos dá autoridade espiritual. Né? Que por mais, você tá ali, pega o rosário e Ave Maria cheia de graça, e meu Deus, vem em auxílio dos meus e tal, e reza, e não vem autoridade. Na hora que chega naquela situação que tá apertando, aí você vai para levantar a mão, sua mão baixa. Na hora que vai para levantar a mão, sua mão baixa. Mas vem dizer, a nossa autoridade, a nossa perseverança nos dá autoridade. É perseverar na oração, mesmo quando a gente não vê que a gente tem autoridade. É perseverar. Ele carrega os irmãos em seus joelhos dobrados. Isso vem dizer de Elias, né? Que Elias carregava os irmãos deles aqui. Deus te convida. Sabe quando tá aquela luta lá que você fala, não tô vendo o fim, quanto mais eu rezo, mais tá atentando. Quanto mais eu rezo, eu não vejo a vitória. Eu tenho mania de dizer, quando eu vejo uma situação, eu falo, Jesus, eu proclamo a vitória. E bato no meu joelho. Eu proclamo a vitória. Joelho dobrado diante do Senhor. O inimigo cai. Joelhos dobrados, o inimigo cai. Quando você está de joelho é mais difícil você cair, não é verdade? Porque você pode agachar assim com o joelho, você pode se prostrar. E quando você está em pé, se vir der uma rasteira, rapidinho, cai. E aí? A oração. Não serve? O joelho dobrado? Não proclama? Bate aí no seu joelho agora. Lembra daquela situação? Fala aí, eu profetizo. Eu profetizo. Lembrou? Pois é. Agora você vai perseverar na oração. É uma luta. É combate. É estar de sentinela, permanecendo na brecha como Jesus. Lucas 22, 44 vem dizer que Jesus estava lá no Horto das Oliveiras. E ele orava, porque ele não sabia o que estava para acontecer com ele, ele sabia que tinha promessas de Deus. Hoje, quando a gente ora, a gente não sabe o que Deus vai fazer na nossa vida. Mas a gente sabe que tem uma promessa de Deus para nós. Tem uma promessa, tem até uma música evangélica que fala que quem tem promessa de Deus não desiste. Né? Tem a fé de Abraão, alguma coisa assim. Não desiste não, tem a fé de Abraão. Quem tem promessa de Deus não desiste. Jesus não desistiu lá no horto. Estava sofrendo, mas ele não desistiu. Está na brecha é sofrimento, está na brecha é partida, está na brecha um exercício de autoridade.
bloqueios no nosso combate. Os bloqueios no nosso combate. O que pode bloquear a graça de Deus chegar? Falta de perdão. Deus te convida a perdoar. Se você não perdoou, Deus te convida. Você só vai vencer a partir do momento que você pedir perdão. Ou então você perdoar. Falta de oração pessoal. A gente reza, não é para dormir, para levantar, a gente reza. Pai Nosso, Ave Maria, Santo Anjo, tal. Oração pessoal. É igual eu chegar aqui para Elisa e conversar. Oi, Elisa, tudo bem? Como vai? Como tá a tua situação? Mas a diferença é minha parte chegar para Deus e falar: Senhor, tá assim, assim, assado. Minha história tá assim, assim, assado. Toma conta disso. Evitar o pecado da língua. Falar demais. Falar da vida dos outros. Tomar conta da vida dos outros. O Senhor convida a arrancar a língua para fora. A língua que eu falo, língua espiritual, meu irmão. Porque nós estamos tomando conta daquilo que não é nosso. Daquilo que não é nosso. Isso impede no nosso combate. O orgulho. Eu posso. Eu sou o que sou. Quem é o que é em tua vida é Jesus. Nunca diga eu sou o que sou, eu posso. Eu estou sofrendo esse combate, estou nem aí para ele. Não, é Deus que pode, é Deus que combate por ti. É os anjos que combatem por ti, a Virgem Maria. Sentir-se super espiritual. Eu rezo. Eu rezo. Quando eu rezo, ó, pô, cai. Quando eu rezo, tem oração mais poderosa que a minha. Fulana reza lá na frente, mas a mesma coisa de nada. Só mais minha oração 1000 vezes que a de fulana. O Espírito Santo descerá sobre vós e falará sobre vós, diz em Romanos. O Consolador. Então quem ora em mim? O Espírito Santo. Minha alma pede e o Espírito ora. Diferente. Você não pode. O eu nosso não tem nenhum poder. Não é à toa que São João da Cruz vem dizer que nós temos 3 inimigos. O nosso eu, o mundo e Satanás. Divisão nos impede. Nos dividir. A gente tá vendo que o combate não tá aguentando sozinho. Aí não tem coragem de dizer que minha irmã ora por mim. Claro que não é todo mundo que a gente vai confiar, mas a gente sabe que a pessoa é de oração, a gente vai chegar. Carinho, reza por mim, minha situação tá assim, assado. Eu e Ana tem um vínculo muito grande, de irmão, de mãe, de filho, de amigo. Ela, quando tá presente de oração, ela chega pra mim e fala: ó, meu irmão, eu tô assim, assim, assado. Eu chego pra ela: ó, profetiza, eu tô assim, assim, assado, minha situação é essa, essa, essa. Um orando pelo outro. Eu não vou dividir, eu não vou chegar pra Ana e orar, não. E Ana é pior do que eu, a situação dela. Então, ela tá orando, a família dela como é que tá? Não posso ser individualista. Só minha oração, minha situação é menos do que a dela. Deus procura pessoas de intercessão. Tenho procurado entre eles alguém que construirá um muro e detivesse sobre a brecha diante de mim, em favor da terra, a fim de prevenir a destruição, mas não encontrarei ninguém. O próprio Senhor vem dizer isso na palavra. Vem dizer Ezequiel 22 que fala assim: há em teu seio uma conspiração de príncipe como os leões que rugem, que arrebata a presa. Eles devoram as pessoas, tomam-lhe os bens e as riquezas e multiplicam as viúvas. Os sacerdotes violam minha lei, profanam meu santuário, tratam indiferente o sagrado, fecham os olhos para não ver meus sábados. No meio deles minha santidade é profanada. Seus chefes aí estão como lobos que despedaçam a presa, derramando sangue, perdendo vidas para tirar proveito. Seus profetas têm visões de mentira e oráculos enganadores. A população se entrega à violência e à rapina, à opressão do pobre e do indigente, e às vexações injustificáveis contra o estrangeiro. Deus tem encontrado povo assim. Pessoas que se colocam na sua fraqueza, no seu individualismo. Minha situação é familiar. O povo lá resolve. O povo da minha família resolve. Ah, minha mãe e meu pai sabem mexer. Ah, meu patrão resolve. Vem dizer Efésios.
Vossa luta não é contra homens de carne e sangue, mas contra seres espirituais. É tempo de combater o bom combate. É tempo de se colocar na brecha da intercessão. Olha que forte, meus irmãos. Deus, indignado com toda essa situação tensiosa, destruir a terra, mas sabe que se assim fizer, padecerão também os justos. Por isso retarda sua destruição e procura alguém para alertar o povo, para acordá-los. E quem é? Deus alertou através de Miguel. É época de Deus levantar a destra sobre tua vida e dizer: quem pode na tua vida sou eu. É época de olharmos para as nossas situações e dizer: eu vou combater o bom combate, morrer como São Paulo diz, morrer para o mundo e viver para Deus. É tempo de se levantar um exército que vai guerrear, que vai se colocar à frente do seu povo. Que povo é esse? É o povo que está na sua casa, meu irmão. É seu irmão, sua irmã, sua mãe, seu pai, que ainda não sentiram o agir de Deus na vida dele, que a situação tem visto ao ralo abaixo. É tempo de se levantar a tua alma. Você escolheu viver para si só. Eu não vou levantar na oração, eu não vou levantar no louvor. Eu posso ficar da maneira que estou, eu posso permanecer da maneira que estou, porque antes da maneira que eu estou do que a maneira do que aqueles cristãos vivem. Antes da maneira do que eu estou do que da maneira que Deus me quer. Quem te chamou foi Deus. O Senhor tem alertado através de Miguel. O Senhor tem alertado através dos sacerdotes, através dos leigos. E o Senhor tem te chamado. Quando o Senhor te chamou, Ele não chamou pela boca. Foi no nome de Juliana que o Senhor chamou fulana. Não. Eu, o Senhor, teu Deus, te chamei pelo nome. Te gerei desde o ventre materno. Isaías 43. É tempo de você que está assim, ó. Você que está assim, começar a erguer. Chegou aqui, cansou, vem em meu auxílio, Senhor. Chegou aqui, cansou, vem em meu auxílio. E na hora que você fazer isso aqui, ó, Deus ele vai fazer isso aqui. Você vai segurar na mão dele, ele vai te fazer isso aqui. Combater o bom combate. São Paulo ele diz, quando ele já está perto de partir para a glória, ele fala: combati o bom combate, acabei minha carreira, guardei minha fé. É tempo. Qual é a tua fé? Qual é o teu combate? É tempo. Nós cantamos naquela canção: viver para mim é Cristo, morrer para mim é lucro. É aquilo que São Paulo escreveu. Morrer para mim é lucro. É tempo de você morrer para as suas vontades. É tempo de você morrer para as suas vontades, para as vontades que o mundo tem te oferecido. Hoje Deus ele talvez tenha te dado duas opções. Hoje Deus talvez tenha te deixado à vontade, como Ele nos deu o livre-arbítrio. Você tem poder de escolher entre o bem e o mal. Você tem o poder de escolher entre estar em combate e entre viver no combate. Porque viver no combate é erguer tua mão em oração. E estar no combate é ficar parado. É ficar parado só vendo a luta acontecendo e não deixar acontecer nada. É tempo. O Senhor, quando chamou já os adoradores gerados por Maria, Alana, Ele nos chamou a estar no combate. Porque logo Ele falou que não seria fácil, nós temos visto a luta. Uma alma para Deus é a mesma coisa de estar no tiroteio que se coloca no combate. Desviando, abaixando. São Luís fala: todo soldado é bom no acampamento. Soldado é bom no acampamento, porque no acampamento você dorme, você come, você bebe e não está lutando. Mas é no campo de batalha que se vê os corajosos e covardes. É na hora que está apertado, que está doendo, que você chora, o travesseiro seu lá no seu quarto já sabe as horas que você vai chorar, as lágrimas que você chorou, já chorou rios. E é ali naquele momento que Deus vai saber. Que Deus vai olhar para ti e vai falar: é, filha, é aí que eu vou ver. Não é tempo mais de colocar a cabeça sobre o travesseiro e meu Deus, não sei o que, não sei o que. Aqui. Não aguentou com essa mão, vem com essa aqui. Não aguentou com a outra, sustenta. Se não tá aguentando sustentar, corre aqui, Alana, me segura.
Segurou a Alana. John, eu não tô aguentando mais. Chama fulana, me segura. Não, que Deus vai ver o valor da tua oração. O valor da tua alma e vai dizer, filho, hoje eu vou te gerar novamente, o combate vai ser vencido. Vem narrar Apocalipse, né, São João, Apocalipse, que ele fala a grande batalha de Miguel, da Virgem Maria. A sexta taça irá se derramar. É tempo do último combate. É tempo de se levantar. É tempo de colocar como os anjos, que eu imagino os anjos descendo naquela estaçona lá e derramando a humanidade, começando a balançar, demônios fogem daqui, e serpente aparece lá, e coisa aparece aqui e lá, que vem dizer Apocalipse, se você for ler, é tanta peste que vai acontecer. Aí vai ser na hora que a mulher gloriosa, vestida lá, com suas vestes de ofim, suas vestes de ouro, os ouros mais perfeitos, com olhar manso, humilde, com a mão levantada, a Virgem Maria, ela esmagará a cabeça da serpente, que se tornou dragão. Que se tornou dragão. O dragão que tem tentado levantar contra a tua vida. Aí ela vai dizer, a minha alma engrandece o Senhor. Meu Deus. Eu imagino a Virgem Maria descendo. Para que venha o reino de Jesus, venha o reino de Maria. Porque primeiro, Jesus necessitou de Maria para que Jesus viesse. Ela é a porta, chamada Porta do Céu. Então ela vai vir primeiro. E na hora que ela vir, na hora que ela vir na tua situação, meu irmão, na hora que ela vir na tua história, na hora que tu chamar ela, porque vim dizer, pede a mãe que o filho atende, na hora que ela vir na tua história, e que você vê, e que ela vai gritar, minha alma engrandece o Senhor. Satanás, ele não vai suportar o teu grito. Satanás não vai suportar a tua luta. Ele vai dizer, ela é cheia do Espírito Santo. Ela tem a presença da Virgem Maria. E ele vai acontecer, o magnífico na tua vida vai acontecer. Porque o novo cântico será cantado, o cântico da vitória. Na hora que São Miguel gritar para a tua luta, na hora que você estiver na sua oração, e ele vai pegar a espada, e na espada dele vai estar escrito o teu nome, e ele vai pegar aquela espada flamejante, como vi dizer na palavra, ele vai cortar os laços de Satanás na tua vida, ele vai cortar aquilo que tem se levantado contra a tua história, aquilo que tem se levantado contra o teu dia a dia, e ele vai dizer, quem como Deus? Ele vai dizer, quem como Deus na tua história? Ele vai dizer, quem como Deus? É tempo de guerrear. Deus tem te chamado para o combate. Nós temos pouco tempo. Pouco tempo. Eu posso aqui falar que nós temos pouco tempo. Ah, Johnny está colocando pressão psicológica. Que Jesus vai voltar, eu tenho que mudar de uma hora para outra. Eu tenho que entrar no combate. Eles podem vir agora. E eu estou preparado, você está preparado, você está no combate, conforme o coração dele. Você está preparado para receber a vitória, porque está preparado para receber a vitória, viver no bom combate. Eu e Gugu conversava na escola missionária, né? O porquê dos discípulos morreram, né? Tudo ali, ó, focado, outros enfiados a faca, outros ali, foi tudo perseguido. E morreram, se não me engano, só ficou um, não foi? João, que foi elevado mesmo, a alma dele morreu, né? Foi elevado pro céu. Mas os outros foram tudo perseguidos. E foi os que Cristo escolheu. Nós cantamos até naquela música, né? Deus escolheu para si, 10 soldados, para a batalha. 9 era bom, mas o 10º, o 9 tinha suas lepras, seus costumes, né? Suas doenças. Mas marchava para Jesus. Mas o 10º, que era bom, não marchava. Talvez hoje você tenha se sentido bom. Mas eu falo que bom é Deus. O único bom é Deus. Que não precisa marchar para ele mesmo. Porque ele já tem seu exército e é você. E hoje Deus ele vai mudar na tua história. Coloque a mão no teu coração, meu irmão. Diga, Senhor Jesus, me ensina a combater o bom combate. Me ensina. Enche minha vida com o teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Prosacos, Siminiques, Lux, Nodacos, Siminiques, Lux, Varireto, Satana, no Quadros, Coisas Bonas, Suaco, Malaco, Elibas, Ipsa, Venenas, Vivas. São Padre Pio. Rogai por nós. Daniel, capítulo 12, versículo 1 seguintes. 12 o quê? Daniel 12, versículo 1 seguintes. Neste tempo, levantar-se-á quem?